Há 4 décadas, um movimento se propôs a contribuir para o aprofundamento do cenário teológico e espiritual no Brasil. A Conferência Fiel para Pastores e Líderes tem sido o ponto de encontro para homens e mulheres apaixonados pela sã doutrina das Escrituras. Ao longo dos anos, contamos com a presença de preletores experimentados no ministério, líderes comprometidos com a Palavra de Deus, teólogos que contribuíram para o pensamento e reflexão teológica e que amam as Escrituras. Mais do que conferências, estes encontros se tornaram um espaço de aprendizado, devoção, louvor e comunhão. As verdades compartilhadas aqui ecoam nas igrejas, lares e ministérios em todo o país. O legado das Conferências Fiel é visível nas vidas transformadas, nas igrejas fortalecidas e nas gerações futuras equipadas para servir. E agora celebramos 4 décadas de proclamação das maravilhosas doutrinas da graça para a edificação do povo de Deus no Brasil. 40ª Conferência Fiel para Pastores e Líderes. 40 anos proclamando as maravilhosas doutrinas da graça, a soberania de Deus e a saúde da igreja firmada em Cristo. And I'm looking forward to the opportunity to study the Word of God. Eu estou olhando para a oportunidade de estudar a palavra de Deus com os irmãos com muita expectativa. Now, when you're very far away, it's hard to know what to speak on. Quando você está a muita distância, é difícil você julgar o que é que você deve falar. And the problem is not thinking of something to say. E o problema não é pensar em alguma coisa para dizer. It's trying to decide what not to say. O problema é decidir o que não dizer. Because when you've been in the same church for 27 years, Porque quando você tem estado numa mesma igreja por 27 anos, you have to have 2 new sermons every week. e você tem que ter 2 sermões novos a cada semana, You have thousands of them. você tem milhares de sermões. And so you have to look through them and find a few good ones. Você tem que olhar para eles e procurar alguns sermões bons ali no meio. And it's hard. E é difícil. Because I don't know your heart. Porque eu não conheço o coração dos irmãos. I don't know everything that's going on. Eu não sei o que está se passando na sua terra. So I have to depend on the Lord Eu tenho que depender do Senhor and Ricardo. e do Ricardo. And between the two, E entre os dois, here we go. aqui vamos nós. In America, the church is in an identity crisis. Na América do Norte, a igreja passa por uma crise de identidade. The American church is struggling. A igreja americana está lutando. It doesn't know what it is. Ela não sabe o que ela é. Pastors don't know what they're supposed to be doing. Os pastores não sabem o que eles devem estar fazendo. Church leaders are unsure of their responsibilities. Os líderes nas igrejas não têm certeza das responsabilidades. Evangelicalism has scattered into 1,000 pieces. O evangelicalismo se esfacelou em milhares de pedaços. 20 years ago, evangelical meant something. Há alguns anos atrás, 20 anos atrás, o termo evangélico significava alguma If coisa. someone said they were an evangelical or orthodox, Se alguém dissesse que era um evangélico ou um ortodoxo, or if they said they were a fundamentalist, ou se dizia que era um fundamentalista, you basically knew what they believed. basicamente você saberia o que essa pessoa queria dizer. Not anymore. Não hoje em dia. Evangelicalism is spread across a wide spectrum. O evangelicalismo está todo espalhado por um espectro muito amplo. On one extreme, you have the Toronto blessing, Em um extremo você tem a bênção de Toronto, which is also known as the laughing revival. que é também conhecido como o reavivamento do riso.
And I'm quite sure E eu tenho certeza that if God actually did show up in Toronto, e que se Deus realmente tivesse aparecido em Toronto, they wouldn't be laughing. eles não estariam rindo. They'd be like Isaiah Eles estariam igual a Isaías, or Ezekiel ou como Ezequiel, or Peter, James, and John on the Mount of ou Transfiguration, como Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, or the Apostle John in the vision of Revelation 1. ou como o apóstolo João na visão de Apocalipse They'd fall 1. on their face in terror. Eles estariam com o rosto em terra de terror. The laughing revival also includes a barking and roaring like animals. Esse reavivamento do chamado riso também inclui o latir, o imitar ruídos de animais. And the latest part of it is a vomiting, Holy Spirit vomiting, they call it. E a última moda é o que eles chamam do vomitar santo do Espírito. And that's defined as evangelical behavior. E isso é descrito como comportamento evangélico. On the other end of the spectrum Do outro lado do espectro is an evangelical movement to embrace the Roman Catholic Church. está um movimento evangélico que visa abraçar o catolicismo romano. And they say Rome is our real home. E eles dizem, Roma é o nosso verdadeiro lar. Let's go back to Rome. Vamos voltar para Roma. There's no difference Não há diferenças between Roman Catholics and entre os evangelicals. católicos romanos e os We evangélicos. worship the same God, the same Christ. Nós adoramos o mesmo Deus, o mesmo Cristo. We believe in the same salvation, they say. Cremos na mesma salvação, eles dizem. And in between these extremes, there's every other kind of form. E entre esses dois extremos há inúmeras outras formas. This is an identity crisis. Nós estamos passando por uma crise de identidade. When I was driving across America, Ao dirigir através dos Estados Unidos de automóvel, I stopped in a little house eu parei numa certa casinha because outside was a sign that said quilts. que dizia do lado de fora... You know what a quilt is? yeah. Cobertores? Ok, retalhos, coxa de retalhos. Yeah, you know, it's a thing that goes on the bed made up of patches. É aquela colcha cheia de desenhos diferentes. And I want to buy one for my wife. Então eu queria comprar uma colcha daquelas para minha esposa. And I walked in the house. Eu entrei naquela casinha, And this lady wanted to sell me this quilt. então a senhora estava insistindo em vender uma certa colcha, And it was very ugly. e era horrível aquela colcha. It was a patchwork without design. Era um remendar de vários trapos diferentes, mas não havia nenhum desenho, nenhum padrão. And I just said, that's interesting. Eu disse para ela, olha, é muito interessante isso aqui, But it's not the right color. mas não é bem a cor que eu estou querendo. She said, it's every color. Ela disse, mas tem todas as cores aqui. She was right. Ela tinha razão. She had taken bits and pieces of material all through her life. Ela tinha juntado trapos e retalhos durante a vida inteira, It all had some meaning to her. e cada trapinho daqueles tinha um significado especial para ela. And she put it together from all the bits and pieces. Então ela juntou aqueles pedaços todos e fez uma colcha. Her husband was there. O marido dela estava ali do lado. And he was reading some books. Ele estava lendo uns livros, Christian books, livros cristãos, Mormon books, livros de Mormon, Catholic books, livros católicos, Unity books. livros de unidade. And I said to him, E eu disse para ele, why do you have all that material? eu disse, por que o senhor está lendo tudo isso aí? And he said, there's good in all of it. Ele disse, há coisa boa em tudo isso aqui. And I realized Aí eu reconheci that his wife que a esposa dele has made his theology into a quilt. pegou a teologia dele e transformou numa colcha. The evangelical church in America lacks discernment. A igreja evangélica na América do Norte está com falta de discernimento. Christianity is not theological. O cristianismo não é teológico, It's not mental. não é ideológico, melhor, não é mental, It's not rational. não é racional, It's emotional. é emocional, It's mystical. é místico. And most of all, it has to be entertaining. E acima de tudo tem que ser entretenimento. And E you have to tolerate everybody's viewpoint. você tem que tolerar o ponto de vista de todo mundo. The dominant theme of American evangelicalism is tolerance. O tema central do evangelicalismo norte-americano hoje se chama tolerância. Now let me give you a little thing to think about. Eu quero dar uma coisinha para vocês pensarem aqui.
Historically, whenever error comes, Historicamente, sempre que vem o erro, whenever heresy comes, sempre que chega a heresia, it rides on the back of tolerance. ela vem montada sobre o lombo da tolerância. That's how it gets in. É assim que ela chega e You entra. know what it says? Sabe o que ela diz? It says, let's be one. Ela diz, vamos ser um, Let's have unity. vamos ter unidade. Jesus prayed for unity. Jesus orou pela unidade. It says doctrine divides. Ela diz, a doutrina divide. Let's not be divisive. Não vamos ser divididos. Let's just love each other. Vamos simplesmente nos amar uns aos outros. Let's be tolerant Vamos ser tolerantes of all these viewpoints. de todos esses pontos de vista. And one of the little phrases you hear all the time E uma daquelas frases de efeito que is você sempre ouve this one. é a seguinte: One man's theology is another man's heresy. a teologia de um homem é a heresia de outro homem. So let's not argue about theology. Então não vamos discutir sobre Let's just love each teologia. other. Vamos simplesmente nos amar. It's deadly. Isso é mortal. Now be very specific. Eu quero ser bem The específico. greatest damage the charismatic movement has done in America and the world O maior dano que o movimento carismático fez na América do Norte e no mundo has nothing to do with speaking in tongues. não tem nada a ver com falar em línguas, Has nothing to do with claims to heal. não tem nada a ver com as reivindicações de cura, Has nothing to do with claims to miracles. não tem nada a ver com as reivindicações aos milagres. The greatest damage the charismatic movement has done O maior dano que o movimento carismático fez is to create a mood of tolerance for every viewpoint. é criar uma atmosfera de tolerância para todos os pontos de vista. And you see, they have to do that. Eles têm que fazer isso. Truth always comes and asks to be tested, doesn't it? Porque a verdade, quando vem, ela sempre pede que seja testada. Search the scripture and see if it's true. Busque nas escrituras, veja se é verdade. The noble Bereans did that, didn't they? Os nobres berianos fizeram isso, não foi isso? Truth can stand the test. A verdade pode passar pelo crivo do teste. Truth wants to be measured by the Word of God. A verdade tem que ser vista e medida pela palavra de It Deus. wants to be examined carefully. Ela quer ser examinada cuidadosamente. 1 Thessalonians 5. 1 Tessalonicenses 5. Examine everything carefully. Examinai tudo cuidadosamente. 1 John, test the spirits. 1 João, testem os espíritos. Truth always stands the test. A verdade sempre passa pelo teste. So whenever error comes, it demands tolerance. Então, sempre que o erro vem, ele exige tolerância. And so, over a period of years, the charismatics have created a tolerant attitude among evangelicals in America. Então, durante um período de anos, os carismáticos têm criado uma atmosfera de tolerância entre os evangélicos americanos. And it's the death of sound doctrine. E isso é a morte da sã doutrina. In my lifetime, I have never seen the level of doctrinal ignorance that exists in the church. Em toda a minha vida, eu nunca vi um nível de ignorância doutrinária como a que existe hoje na igreja. People who call themselves Christians have no idea what they believe about anything. As pessoas que se autodeterminam cristãos não têm ideia acerca do que elas creem. Simple illustration. Uma ilustração simples. There's a large Christian radio station in Los Angeles. Há uma rádio muito grande cristã em Los Angeles. Every afternoon, 5 days a week, a woman hosts a talk show. Todas as tardes, uma senhora, ela é como a Hebe Camargo do show ali à tarde, toda a tarde. People phone her As pessoas telefonam para ela and tell her their spiritual problems. e contam para ela os seus problemas And espirituais she answers their spiritual questions. e ela acaba respondendo as perguntas, as dúvidas das pessoas. She had me on the program. Um dia ela me chamou para o seu programa. She's had the program for 10 years. Ela está há 10 anos com esse Very, programa. very prominent. Um programa muito ouvido. Millions of people in the listening audience. Milhões de pessoas ouvem esse programa. And she's supposed to be their biblical guide. Ela supostamente é o guia bíblico daquelas pessoas. So after we talked for a while, it was clear to me that she was ignorant about certain things. Depois que conversamos por algum tempo, ficou claro para mim que ela era ignorante com relação a alguns assuntos. She was asking me about some of my books. Ela estava me perguntando acerca de meus livros. And one thing she asked me is, what does sanctification mean? E uma das perguntas que ela me fez foi: o que quer dizer santificação? I've heard that word, I don't know what it means. Eu já ouvi essa palavra, mas eu não sei o que significa. That's pretty amazing.
É para a gente ficar com a orelha em pé mesmo. So when we went off the air, Então, quando saímos do ar, I said to her this. eu disse o seguinte para ela. I said, how did you become a Christian? Eu disse, como é que a senhora se tornou uma crente? Oh, she said it was great. Ela disse, foi fantástico. I said, how did it happen? Como é que aconteceu? She said, I'll tell you, one day I got Jesus' phone number. Ela disse, olha, um dia eu consegui o número telefônico de Jesus. And man, we got connected. E olha, nós nos conectamos. And I said, well, what does that mean? Aí eu disse, o que quer dizer isso? You got Jesus' phone number and you got connected. Você conseguiu o número de telefone de Jesus e você conectou com ele? I said, did someone preach the gospel to you? Eu disse, alguém pregou o evangelho para você? Not really. Não é bem isso. That is a meaningless connection. É uma conexão sem nenhum sentido. But it is typical of contemporary American evangelical thought. Mas ela é típica do pensamento evangélico existente nos nossos dias. So she said to me, Então ela disse para mim, well, if someone wanted to be a Christian, what would you tell them? mas se alguém quisesse ser um cristão, um crente, o que o senhor diria para eles? And I said, well, here's what I tell them. Então eu disse, eis o que eu diria. Man is a sinner. O homem é pecador, The wages of sin is death. o salário do pecado é a morte, Not just physical, but eternal. não apenas físico, mas eterno. He's headed for hell. Essa pessoa está indo para o inferno Can't do anything about it. e não pode se resolver seu problema. God, in His mercy and grace, Mas Deus, na sua misericórdia e graça, sent His Son into the world to pay for man's sin, mandou seu Filho ao mundo para pagar a penalidade do pecado do homem, so that God could grant forgiveness para que Deus pudesse dar o perdão a ele, to those who repent àqueles que se arrependem and confess Jesus as Lord. e confessam Jesus como Senhor. And I made a few other statements. E fiz algumas outras Here was afirmações. her reply. Vejam a resposta dela. Oh, really? She said. Mas será que é isso? You don't have to go through all that with everybody, do you? Você não tem que passar por todas essas minúcias com todo mundo, né? Now, I know enough about American Christianity to know that it gets exported. Eu sei o suficiente acerca do cristianismo americano para saber que ele é exportado. It's probably already here in those same forms. Provavelmente ele já está aqui presente nas mesmas formas. And what I want to do in the days that we have together is go back to some foundations. Então o que eu quero fazer no tempo que nós temos juntos nos próximos dias é voltar a algumas coisas fundamentais, alguns alicerces. Churches don't know whether they're supposed to embrace Rome or join the Toronto Blessing. As igrejas estão na dúvida se abraçam a Roma ou se somam à bênção de Toronto. Some are doing both. Algumas estão fazendo as duas coisas. Some want to jump on the church growth movement and see how big they can make the church using entertainment. Alguns querem entrar no movimento de crescimento de igreja e querem ver aonde é que eles chegam simplesmente através do entretenimento. Some are studying cultural demographics so they can find out how to sell Jesus just like you sell soap. Alguns estão estudando a cultura demográfica para aprender como é que eles vão vender Jesus assim como você vende sabão. So what you have is an evangelicalism that tends to be ignorant and tolerant. Então o que nós temos é um evangelicalismo que tende a ser tolerante e ignorante. And can I go a step further? Eu quero ir um passo adiante. Hostile to sound doctrine. E ele é também hostil à sã doutrina. Hostile. Hostil. I am a problem to them Eu sou problema para essa gente. because I believe the Bible teaches some specifically clear doctrine. Porque eu creio que a Bíblia ensina algumas doutrinas especificamente claras. What is the church to be? O que a igreja deveria ser? What is the model for the church? Qual é o modelo para a igreja? How are we to understand the church? Como é que nós devemos compreender a igreja? What should ministry look like? Como é que o ministério deveria parecer? I'm going to give you some answers to that question or those questions. Eu vou procurar dar algumas respostas a essas perguntas. And I don't know how far I'll get tonight, but we'll take a shot at it. Eu não sei até que ponto eu vou chegar hoje à noite, mas nós vamos em frente. I want us to go back to basics, Eu quero voltar à parte básica, ao ABC. and I want to define the church. Eu quero definir igreja. Not in technical terms, Não em termos técnicos, not in theological terms, não em termos teológicos, not in some kind of form or model. não em alguma forma ou em algum modelo. I want to define the church right out of the pages of the New Testament. Eu quero definir a igreja através das páginas do Novo Testamento. And I'm going to do that in a series of points through the week. E eu vou fazer isso através de uma série de pontos através da semana. I might finish Wednesday.
Eu talvez termine isso até quarta-feira. Might finish Thursday. Talvez termine na quinta. But we'll just go till we're done. Nós vamos até o fim. First point. Primeiro ponto. And here's where we begin. E aqui onde nós começamos. The first great truth about the church. A primeira grande verdade sobre a igreja. Very simple. Muito The simples. church is not ours. A igreja não é nossa. It is God's. Ela é de Deus. It's not ours, it is God's. A igreja não é nossa, ela é de Deus. The church is not a human institution. A igreja não é uma instituição humana. It is not an organization to be built by human achievement Não é uma organização a ser edificada por realizações humanas or man's ingenuity. ou pela engenhosidade do homem. Paul said, I came to you not with cleverness of human speech. Paulo disse: eu não cheguei até vocês com sabedoria humana. I didn't come to you with worldly wisdom. Eu não cheguei até vocês com um discurso bonito. Boy, the Corinthians criticized him for that. Puxa, os corintianos, eles criticavam Paulo por You isso. know what the Corinthians said about Paul? Sabe o que eles diziam para ele? They said his speech is contemptible. Eles diziam que o discurso de Paulo era difícil de aguentar. You know what that means? Sabe o que quer dizer isso? Bad. Duro, ruim, Something to despise. algo para se desprezar, Weak. fraco. Simply, they said he's a lousy speaker. Eles estavam dizendo: ele é um orador pobre, ruim. And then they said, Aí eles disseram para ele and his presence is the same. que a presença dele era igual ao discurso dele. In other words, he's nothing to look at. Em outras palavras, não valia a pena nem olhar para ele. He's bad to look at and he can't communicate. Ele é terrível na sua aparência e não consegue se comunicar. Now that's kind of tough. Difícil, né? It'd be one thing if you were handsome and couldn't communicate, Seria alguma coisa se você fosse bem apanhado e não conseguisse se comunicar, or if you were ugly and could communicate. ou se você fosse feio, mas conseguisse se comunicar. They said Paul doesn't have what it takes to reach this culture. Eles disseram: Paulo não tem aquilo que é necessário para se atingir essa cultura. He's not clever enough. Ele não é vivo, inteligente o suficiente. He's not hitting them where they are philosophically. Ele não está conseguindo atingi-los onde eles estão filosoficamente. Doesn't he realize that the Greeks love philosophy Será que ele não percebe que os gregos curtem a filosofia? and they love E oratory? eles gostam da oratória? And all he ever talks about is Christ and him crucified. E tudo que ele fala é sobre Cristo e sobre Cristo crucificado. And it was true. E é verdade. But you see, the church isn't built by human ingenuity. Mas a verdade é que a igreja não é edificada pela engenhosidade humana. The church isn't ours. A igreja não é nossa. God's. Ela é de Deus. Listen to the words of Jesus. Ouçam as palavras de Jesus. Matthew 16:18. Mateus 16, 18. Here's what Jesus said. Eis o que Jesus disse: I will build my church. eu edificarei a minha igreja. Whose church? Igreja de quem? His church. Dele. Who builds it? Quem a edifica? He builds it. Ele a edifica. And will he succeed? E ele terá sucesso, ele conseguirá? Listen to the rest of the verse. Ouçam o resto do versículo. And the gates of hell will not prevail against it. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. I'll build my church, Eu edificarei a minha igreja, and even the gates of hell will not prevent it. e mesmo as portas do inferno não evitarão que eu consiga isso. What does he mean, the gates of hell? O que ele está querendo dizer com portas do inferno? It's a Hebrew expression. É uma expressão hebraica, It means death. quer dizer morte. I mean, that's a great way to describe death. É uma forma interessante de The descrever a gates, morte. the gates open and you drop into hell. As portas se abrem e você cai dentro do inferno. And that's how the Jews referred to death. É assim que os judeus se referiam à morte. Paul says, I'll build my church. Paulo disse, Christ said, I'll build my church. Cristo disse: eu edificarei minha igreja, And the greatest weapon that Satan has, e a maior arma que Satanás the possui, power of death, o poder da morte, will not stop it. não evitará que ela cresça. Christ is building his church. Cristo está edificando a sua igreja. That's the great reality. Essa é a grande realidade. One time a reporter came to interview me for a newspaper article, Uma vez um repórter de um jornal veio me entrevistar, and he said, do you have a great desire to build the church? e ele me perguntou: o senhor tem um grande desejo de edificar a igreja? Because we have a large church. Que nós temos uma igreja grande? And I said, no. Eu disse não. And he was surprised. E ele ficou chocado. I said, no, I have no desire to build the Eu church. disse: eu não tenho nenhuma expectativa de edificar a igreja. He said, why?
Ele disse, por quê? I said, because Christ said he would build the church. Eu disse, porque Cristo disse que Ele edificaria a igreja. And I don't want to compete with Christ. E eu não estou aqui para competir com Cristo. I don't want to come to the end of my ministry and say, look what I did. Eu não quero chegar ao fim do meu ministério e dizer, veja o que eu fiz. Look what my hand hath wrought. Veja o que as minhas mãos conseguiram Or I fazer. might find myself out in the grass Ou eu acabarei me descobrindo ali deitado na grama with fingernails like bird's claws e com as minhas unhas como unhas de pássaro and hair all over me, e com cabelo com penas de animais por todo o meu corpo, eating grass for 7 years, comendo grama por 7 anos, like another man who thought he built his own kingdom, como um outro homem lá no Velho Testamento que achou que ele edificou seu próprio reino, Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. We don't build the church. Nós não edificamos a He igreja, builds the church. Ele edifica a igreja. But I want to be a part of what he's building, don't you? Mas eu quero fazer parte desse edificar dele, você não quer? Can you think of anything more wonderful than that? Você pode imaginar uma coisa mais maravilhosa do que Yeah, essa? I need to pinch myself every day when I wake up to see if I'm alive. This is so good. Eu tenho que dar um beliscão em mim mesmo todo dia quando eu acordo, porque é tão bom estar nisso aqui, eu quero ter certeza que é realidade. Every day of my life, I get to participate with Christ as he builds his church. Todos os dias da minha vida eu participo com Cristo à medida que Ele edifica a sua igreja. What a privilege. Que privilégio! And many years ago in London, Muitos anos atrás em Londres, there was a great architect. havia um grande arquiteto. Sir Christopher Wren was his name. O nome dele era Sir Christopher Wren. And he was commissioned to build St. Paul's Cathedral. E ele foi contratado para construir a Catedral de São Paulo. And if you have been in the center of London, you've seen St. Paul's E Cathedral. se você já esteve no centro de Londres, você já viu a Catedral de São Paulo. Thousands of men worked on it. Milhares de homens trabalharam nessa It was edificação. an Anglican cathedral. Uma catedral anglicana. And some reporter from the London Times came by one day to interview some of the workers. Então um repórter do jornal London Times chegou para entrevistar alguns dos trabalhadores ali. And he said to one guy who was moving this big stone, E ele se dirigiu a um homem que estava empurrando um grande bloco de pedra "What are you doing?" e perguntou para ele, o que você está fazendo? He said, "I'm moving this stone, can't you see? Ele disse, eu estou empurrando essa pedra, você não percebe? And it's very hard." E ela é dura de empurrar. He found another worker Ele descobriu um outro trabalhador doing the same thing. fazendo a mesma coisa. He said, "What are you doing?" E ele pergunta para aquele outro, o que você está fazendo? The man said, "I'm earning a living to support my family." Ele disse, eu estou aqui ganhando o meu pão de cada dia para sustentar minha família. That's a better perspective. É uma perspectiva um pouquinho melhor. Found another guy doing the same thing. Aí ele foi para um terceiro homem que estava fazendo a mesma coisa. So what are you doing? Perguntou, o que você está fazendo? He said, "I'm helping Sir Christopher Wren build St. Paul's Cathedral." Ele disse, eu estou ajudando o Sr. Christopher Wren a construir, edificar a Catedral de São Paulo. That's the perspective, isn't it? É uma perspectiva e tanto, não é mesmo? Christ will build his church and the gates of Hades will not prevail against it. Cristo edificará a sua igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra Now ela. that's the introduction. Essa é a introdução. So get your Bible and turn to Titus chapter 1. Então peguem a sua Bíblia e abram para Tito capítulo 1. I want to take you on a little fast trip. Eu quero fazer uma viagem rápida com vocês. One of the most astonishing truths you'll ever learn. Uma das verdades mais maravilhosas que vocês jamais aprenderão. Titus chapter 1. Tito 1. I want you to listen carefully to verses 1 and 2. Titus 1, 1 and 2. Eu quero que vocês ouçam cuidadosamente Tito 1, 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Now I want you to notice verse 1. Reparem no versículo 1. Paul tells us the nature of his ministry. Paulo está descrevendo a natureza do seu ministério. He was a bondservant of God, Ele era um servo de Deus and the form of his service was to be a messenger on behalf of Jesus Christ. e a forma dele servir a Deus era ser um mensageiro de Jesus Cristo. And the first purpose was evangelistic. E o primeiro propósito era evangelístico. He was to bring the truth to the elect so they could believe. E ele tinha que promover ou trazer a fé aos eleitos para que eles pudessem crer. So he preached the gospel Então ele pregou o evangelho clearly claramente so the elect para que os eleitos could hear it pudessem ouvi-lo
and by the power of the Spirit believe. e pelo poder do Espírito pudessem crer. Second, Segundo, he brought the knowledge of the truth ele trouxe o conhecimento da verdade to the saved para os salvos, that produced godliness. e isso produziu piedade, o viver semelhante a Deus. First, he had an evangelistic ministry. Primeiro ele tinha um ministério evangelístico, Then he had an edifying ministry. depois ele tinha um ministério de edificação. His first goal was to bring about justification O primeiro alvo dele era trazer justificação and then sanctification, e aí trazer so santificação, they could know the truth and grow into godliness. para que eles pudessem conhecer a verdade e aí crescer na piedade. Third aspect of his ministry is in verse 2. Terceiro aspecto do ministério dele está no versículo He 2. gave to the saved and the godly the hope of eternal life. Ele deu para os salvos, para os eleitos, a esperança da vida eterna. He preached justification. Ele pregou justificação, He taught for sanctification. ele ensinou, ministrou And he gave the santificação hope of glorification. e ele deu a esperança de glorificação. That's the whole saving plan. É o plano de salvação completo aqui. That's the redemptive plan. É o plano redentor. But watch this. Mas ouçam o seguinte: This came from God, isto veio de Deus, who cannot lie. que não pode mentir, And God promised to do this. e Deus havia prometido fazer isso. Now hang on to that. Agora prestem atenção. God promised to do this. Deus prometeu fazer isso. What does it say at the end of verse 2? O que diz no final do versículo 2? How do you Before translate it? the eternal times. Before time. É. Before time. Antes dos tempos eternos. Now wait a minute. Espera um pouquinho. God promised this before time? Deus prometeu isso antes dos tempos eternos? To whom did he promise it? Para quem que ele prometeu isso? Wasn't anybody there. Não havia ninguém ali. We weren't created until time. Nós não fomos criados até haver tempo. The best understanding of Scripture is that the angels weren't created until around the time of the creation of Genesis. E a melhor compreensão das Escrituras é que os anjos também não foram criados antes ou muito antes do início do Gênesis. You mean God promised before time that he would justify, sanctify, and glorify a redeemed people? Quer dizer que Deus prometeu nos tempos eternos que ele haveria de justificar, santificar e glorificar um povo eleito. To whom did he promise Para it? quem que ele prometeu isso? You want the answer? Vocês querem a resposta? Good. Ótimo. 2 Timothy, 2 Timóteo, chapter 1, capítulo 1, verse 9. versículo 9. Read verse 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. There's the same phrase. A mesma frase novamente. Before time. Antes dos tempos eternos. To whom did God make the promise? A quem Deus fez a promessa? Who does it say? A quem que diz aqui? Jesus Christ. A Jesus Cristo. Do you know that God the Father made a promise to Jesus Christ before time began? Vocês sabiam que Deus o Pai fez uma promessa a Jesus Cristo Filho antes dos tempos eternos? This is astonishing. Isso é de deixar a gente de boca aberta. Why would he do that? Por que ele faria isso? He promised the Son a redeemed humanity, Ele prometeu ao Filho uma humanidade redimida, justified, sanctified, and glorified. justificada, santificada, glorificada. In other words, he promised a humanity that would be brought into the presence of God to dwell forever. Em outras palavras, ele prometeu que haveria uma humanidade que seria trazida para habitar na presença do Deus eterno para sempre. Why did he promise that to the Son? Por que ele prometeu isso ao Filho? John 6 answers that question. João 6 responde essa pergunta. And this is really amazing. E isso aqui realmente é de deixar a gente baratinado. Starting in verse 37, Começando no versículo 37 de João 6, I want you to listen to verses 37 to 40. vamos ouvir os versículos 37 até 40. Just read verse 37 for the moment. Primeiro vamos ler o verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Now hold it right there. Vamos parar aqui. All that the Father what? Todo aquele que o Pai o quê? Gives to me. Me dá. Now wait a minute. What is that saying? Espera aí, o que isso está querendo dizer? That is saying that all the redeemed, Isso está dizendo que todos os redimidos, the Father promised to the Son
que o Pai havia prometido ao Filho are personal gifts são presentes ou dons pessoais from the Father to the Son. do Pai para o Filho. Why would the Father do that? Por que que o Pai faria isso? One motive, Um motivo: perfect love. amor perfeito. You can give without loving, Você pode dar sem amar, but you can't love without giving. mas você não pode amar sem dar. And we know from John 17 that there's a love relationship in the Trinity that is transcendent. E nós sabemos de João 17 que existe um amor existente na Trindade que é transcendente. Here's how it went. E foi assim que funcionou. This is the best human construction we can put on this. É a melhor forma ou a melhor construção humana para explicar esse amor. The Father perfectly loved the second member of the Trinity. O Pai amou perfeitamente o segundo membro da And Trindade he wanted to demonstrate that love. e ele queria demonstrar esse amor. So one day he said to the second member of the Trinity, whom we know as Jesus Christ, Então um dia ele disse para o segundo membro da Trindade, que nós sabemos ser Jesus Cristo, o Filho: I'm going to create a human race. eu vou criar uma raça humana. And out of that human race, I'm going to redeem a great multitude. E dessa raça humana eu vou redimir uma grande multidão. And I'm going to glorify them. E eu vou glorificá-los. And I'm going to bring them right up here to heaven. E eu vou trazê-los aqui para o céu. And do you know what they're going to do forever and ever and ever and ever? E você sabe o que eles vão dizer e fazer para sempre, sempre e sempre? They're going to praise you and 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 praise you. That's how the Father wanted to eternally express His love to the Son. E eles vão te adorar, e eles vão te adorar, e te adorar, e te adorar, e te adorar, e te adorar. Foi assim que o Pai expressou para o Filho o amor dele ao Filho. I mean, it might be like this. Talvez seja assim. Someday you say to your wife, Um dia você diz para sua esposa: I love you. eu te amo, I adore you. eu te adoro. I don't have the words. Eu não tenho palavras para I want you to expressar. know how much I love Eu you. quero que você saiba o quanto eu te amo. So I have collected a choir, Então eu colecionei aqui um coro 1,000 voices, de 1000 vozes. all day long. O dia inteiro They're going to sing your praises. eles vão cantar os louvores à tua pessoa. They're going to serve you. Eles vão te servir. When you go shopping, they're going with you. Quando você for fazer compras, eles vão te acompanhar. When you drive down the highway, Quando você estiver dirigindo pela they will estrada, be behind you in a big series of buses eles vão estar atrás de vocês com uma carreata tremenda, with big loudspeakers, com grandes sistemas de som, singing your praises. cantando louvores à tua pessoa. I just want to praise you and praise you and praise you. Porque eu quero louvar você e louvar mais ainda. You say that doesn't make any sense. Você diz, isso não faz nenhum I sentido. love my wife, but that's too much. Eu amo a minha esposa, mas isso já é ir longe demais. She doesn't deserve that, Ela não frankly. merece tudo isso. Vamos falar sério aqui. This is ridiculous. É ridículo. But Jesus Christ does deserve it. Mas Jesus Cristo merece. You know why you're a Christian? Sabe que você é um crente? Not to keep you out of hell. Não para que você saia ou fique longe do inferno. That's a benefit. Esse aqui é um benefício. You know why you're a Christian? Sabe por que você é um crente? So that forever and ever and ever and ever you can express the love of the Father to the Son. Para que você, para sempre e sempre e sempre e sempre, possa expressar o amor do Pai pelo And Filho. what are you going to do when you get to heaven? Just look at Revelation chapter 5. What are they doing in heaven? E quando você chegar no céu, o que você vai fazer? É só olhar para Apocalipse 5. O que eles estão fazendo ali? What are all the multitudes around the throne O doing? que as multidões ao redor do trono estão They're fazendo? saying, "Worthy is the Lamb." Eles estão dizendo, digno é o Cordeiro. We are a people for praise. Nós somos um povo para adorar. And every single one who comes to Christ E toda pessoa que vem a Cristo is a gift from the Father é um dom, é um presente do Pai to the Son para o Filho, as an expression of His love. como expressão do seu amor. Now go back to John 6, Agora volte para João 6. verse 37. Continuando o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Well, of course He won't reject him, É lógico que ele não vai rejeitar. because He's a love gift from the Father. Porque é um presente do amor do Pai que ele está recebendo. Look at another verse, Veja um outro versículo. verse 44. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia.
Nobody's going to come unless the Father draws him. Ninguém vai vir a mim a menos que o Pai And o when the traga. Father draws him, the Son isn't going to turn him down. E quando o Pai o trouxer, o Filho não irá rejeitá-lo. And the Son isn't going to let go of him. E o Filho não haverá de largá-lo. Are you secure? Você está seguro? Yes. Sim. In the Father's love, No amor do Pai, in the Son's reception of that love, na recepção que o Filho tem do amor do Pai, and the Son's commitment to raise you up on the last day, the great e resurrection. o compromisso do Filho de te ressuscitar no último dia. You understand what the church is? Vocês entendem o que é a It's igreja? not a human institution. Não é uma instituição We're all humana. caught up in a divine expression of love. Nós todos estamos presos numa expressão divina do amor de Deus. It's so far beyond us, É tão além do que podemos imaginar, we can barely grasp it. que nós sequer podemos pegar um pedacinho para It entender. is staggering. É uma coisa que nos deixa simplesmente fascinados. Don't kid yourself. Não se iluda. You weren't just walking along the road one day and said, "Hey, I think I'll become a Christian." That's a good idea. Você não estava andando por uma estrada, por um caminho um dia e de repente deu um estalo e você disse, ótima ideia, eu acho que eu vou virar um crente. Boy, you know, I'll give my life to Jesus. I'll be happy and I'll have fulfillment. I think I'll do that. Eu vou dar minha vida a Jesus porque afinal de contas isso é uma boa, eu vou ficar numa boa, vai ser legal, vou estar com Jesus e vai ser tudo bom. Dead people don't do that. Pessoas mortas não fazem isso. And you heard in the last message, you're dead in trespasses and sin. Eu espero que vocês tenham ouvido na última mensagem, vocês estavam mortos em delitos e pecados. You ever poke a corpse? Você já cutucou um defunto? No reaction. Tem alguma reação? You hope. Você espera que não tenha nenhuma reação. Can't respond. Não pode responder. The reason you came alive A razão pela qual você se tornou vivo, out of your depravity isso, saindo da sua depravação, is because the Father gave you life, é porque o Pai lhe deu vida, that you might be a love gift to His Son, para que você pudesse ser um presente de Forever. amor ao Filho dele para sempre. that forever and ever you could serve Him and praise Him. E para sempre e sempre você pudesse Now there's servi-lo one e more part of amá-lo. this. Existe uma outra parte disso aqui. I don't know if you have this little saying, but in America we say this. Não sei se vocês têm esse ditado aqui, mas nos Estados Unidos nós dizemos o seguinte: We say imitation imitação is the supreme compliment. é o elogio maior que alguém pode fazer. Or imitation is the supreme form of flattery. A imitação é a melhor maneira de se bajular os outros. I mean, look, how many kids in Brazil wore Pele's number? Quantos meninos no Brasil gostam de jogar com o número 10 nas costas por causa do Pelé? Right? Or whoever else. Ou I Romário, can't seja keep lá quem up with all for. of them. Não dá para manter tudo Heroes, na right? mesma. So you imitate them. Os heróis, você imita o herói. Or the ladies go and they buy the dress that the wife of some famous person wears, or some movie star, or whatever. Ou então as esposas vão lá e compram aquele vestido que uma atriz famosa ou a esposa de alguém famoso está usando. Or we have a great teacher and we want to be like our teacher, so we sort of dress like our teacher. Ou então nós temos aquele professor, aquela professora que nós gostamos muito e nós começamos a imitar e nos vestir como aquela pessoa. That's a compliment. Isso é um elogio. It shows you have tremendous respect. Isso mostra que você tem um respeito muito grande por aquela pessoa. This is really amazing. Isso é fantástico. The Father so loves the Son O Pai ama tanto o Filho that He is not only going to give Him a redeemed humanity. que Ele não apenas vai dar uma humanidade redimida para Ele, Listen to this. mas ouça o seguinte, He's going to make them like the Son. mas Ele vai torná-los como o Filho. Romans 8, Romanos capítulo 8. and we can see it in verse 29. Nós podemos ver isso no versículo 29. Verse 29 says, O versículo 29 diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. why were you saved? Why were you saved? Por que você foi salvo? To get to heaven? Para ir para o céu? That's part of it. Faz parte. To have your sins forgiven? Para ter seus pecados perdoados? That's a benefit. É um benefício. To be happy? Para ser feliz? That's a benefit. É um outro benefício. But you know why you were really saved? Mas sabe por que você Look foi what it salvo? says here. Veja o que diz aqui. To be conformed to the image of God's Son. Para ser conformado à imagem do Filho de Deus. Is that astonishing? Isso deixa você maravilhado?
I mean, it's hard to believe, isn't it? É difícil crer nisso, não é? Look at the person next to you. Olhe para a pessoa do seu lado. You know her well? Você conhece bem a pessoa que está do seu lado? You know him well? Conhece ele bem? Can you imagine him like Christ? Você pode olhar para essa pessoa e imaginá-lo como Cristo? That's a stretch. É, você esticar um bocado, né? Sometimes I say to my congregation, Às vezes eu digo para minha congregação, you're sometimes a difficult congregation, às vezes vocês são uma congregação difícil. and you don't respond the way I wish you would to the truth. E vocês não respondem, não reagem à verdade como eu gostaria. But I want you to know you're not going to steal my joy. Mas eu digo para eles, vocês não vão roubar o meu gozo, não. I want you to be sanctified, Eu quero que vocês sejam santificados, but I'm not going to go crazy if you're not, mas eu não vou ficar doido se vocês não se santificarem, because someday you will be. porque um dia vocês vão se santificar. You'll be made like Christ. Vocês serão feitos à imagem de Cristo. So that Christ then De forma que então Cristo becomes the supreme one se torna aquele que é o supremo, superior, among many brethren entre muitos irmãos who are like him. que são iguais a ele. What does 1 semelhantes a John ele. 3:2 say? O que 1 João 3,2 diz para nós? When he shall appear, Quando ele aparecer, we shall be seremos like him. como ele. That's the goal. Esse é o alvo. You remember when Paul said, I press toward the goal? Lembra quando Paulo diz, eu me esforço rumo ao alvo? Philippians 3. Filipenses 3. What was the goal? Qual era o alvo? He said, the goal is the prize of the calling up. Ele disse, o alvo é a soberana vocação, é o chamamento para cima. Now, when we're called up, what's the prize? Quando nós somos chamados para cima, qual é o prêmio? Christ likeness. Sermos igual a That's the Cristo. prize. Esse é o prêmio. That's the goal. Esse é o alvo. That's why I've been saved. É por isso que eu fui salvo. So forever and ever, Então, para sempre e sempre, all of redeemed humanity toda a humanidade redimida will radiate the very glory of Jesus Christ irá irradiar a glória de Jesus Cristo, as much as a redeemed human can. ao ponto que um ser humano redimido pode. We will be like Christ. Nós seremos semelhantes And a we'll Cristo. praise him and praise him and praise him forever and ever and ever. E nós o adoraremos e adoraremos e adoraremos para sempre, sempre e This sempre. is the plan Esse é o plano that God sovereignly began que Deus soberanamente começou. when he made a promise to the Son Quando before ele time fez began. uma promessa para o Filho antes dos tempos se iniciarem. This is way beyond us, Isso está muito acima de nós. way beyond any human organization, Está muito acima de qualquer organização completely humana. transcendent. Completamente transcendente. And when Jesus said, I will build my E church, quando Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja, he said, I'm going to bring the plan to pass. ele disse, eu vou fazer com que esse plano aconteça. You say, why does Jesus want to bring the plan to pass? E aí você pergunta, por que Jesus quer que esse plano aconteça Well, in realmente? the same John 6, he said, I came into the world to do the Father's will. No mesmo João capítulo 6 que nós lemos, ele diz, eu vim ao mundo para fazer a vontade do meu Pai. But let me just mention one scripture. Mas eu Closing. quero citar um versículo e com isso encerrar. 1 Corinthians 15, 26 and 27. 1 Coríntios 15, 26 e 27. Now, sometimes these verses may be a little hard to understand, Às vezes esses versículos são um pouquinho difíceis de se entender, but listen particularly to verse 27. Let's read 27 and 28. Vamos ler os versículos 27 e 28, preste bem atenção. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. This is more than we can even understand. Isso é muito além do que nós podemos But here's the compreender. meaning. Mas veja o significado. In that day, Naquele dia, when the church is complete, quando a igreja estiver completa, all of redeemed humanity is gathered, quando toda a humanidade redimida estiver junta, everything, verse 28 says, is subjected to Christ. e o versículo 28 diz que estarão todas as coisas sujeitas a Cristo, We're all glorified. todos estaremos glorificados, We're all made like him. estaremos todos à semelhança The dele, Father's plan is complete, o plano do Pai estiver completo, and he gives the whole gift to the Son e ele der todo o presente ao Filho, to express his love. para expressar o seu amor. Listen to this. Ouça o seguinte, The Son o Filho gives it right back to the Father. dá de volta, devolve ao Pai.
that God may be all in all. para que Deus seja tudo em todos. We are caught up in the expression of love in the Trinity. Nós estamos presos à expressão do amor existente dentro da Trindade. This is what the writer of Hebrews calls the eternal covenant. É isso que o autor de Hebreus chama de a aliança eterna. It's not your church, Não é a sua igreja, it's not my church, não é a minha igreja, not our church, não é a nossa igreja, his church. a igreja dele. Doesn't need my gimmicks, Não precisa das minhas invenções, doesn't need my cleverness. não precisa do meu brilhantismo de cabeça. I just want to be used by Christ as he builds his church. Eu só quero apenas ser usado por Cristo à medida que Ele edifica a sua igreja. And there's only one way that can happen. E só existe uma forma que isso pode acontecer. And that's when I go by the manual. E isso é quando eu me comporto, vou através do manual. This gives the truth that builds the church. Isso aqui nos dá a verdade que edifica a igreja. What did Jesus say O que é que Jesus disse in that high priestly prayer in John 17? na oração sacerdotal de João 17? Sanctify them by thy truth, Father. Santifica-os pela tua verdade, ó Pai. Thy word is truth. A tua palavra é a verdade. There's no mystery about building a church. Não há mistério sobre o edificar uma igreja. You don't need to be in an identity crisis. Você não precisa estar no meio de uma crise de identidade. Just follow the book. Siga o livro. Christ is building his church. Cristo está edificando a sua igreja. And what a privilege to be a part of that. E que privilégio é fazer parte disso. That's where it all begins. É aí que começa, In the sovereignty of God. na soberania de Deus. And what he begins, E quando ele começa, he'll finish. ele haverá de terminar. And nobody E ninguém will fall away. acabará escapando disso. Jesus said, I'll lose none of them. Jesus disse, eu não perderei nenhum deles. I'll raise them up on the last day. Eu os ressuscitarei no último dia. The elect church will all be there. A igreja eleita estará toda ali presente. God isn't depending on us Deus não está dependendo de nós to pull it off. para fazer com que make it aconteça, happen. para que aconteça. He's depending on us Ele está dependendo de nós to submit to him para que nos submetamos a Ele, so we can enjoy the privilege para que nós possamos gozar do privilégio of being used in this immense reality, de termos sido usados nessa imensa realidade, even though we're worthless. embora sejamos sem valor algum. What a privilege. Que privilégio. That's the first point. Esse é o primeiro ponto. And we'll take the second one tomorrow. Amanhã nós vamos para o segundo ponto. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your grace to us in Christ. Pai, obrigado por tua graça em teu Filho Jesus Cristo. It's all grace. É tudo graça. We couldn't do anything for ourselves. Nós não poderíamos fazer nada por nós You mesmos. did it all. Tu fizeste tudo. And we don't understand why you chose us. E nós não entendemos porque tu nos escolheste. We cannot comprehend it, Nós não conseguimos compreender. but we rejoice. Mas nós nos regozijamos. Such love, Tal amor, such grace, tanta graça, such mercy tanta misericórdia. calls out from us obedience, Isso pede de nós obediência. praise, Isso pede de nós adoração. worship, Pede de nós que nós te louvemos and service. e que nós te sirvamos. And that's what we want to give. E é isso que nós queremos dar ao Senhor. Enable us to do that by your Holy Spirit. Capacita-nos a fazer isso pelo teu Santo Espírito. How we thank you for the Holy Spirit's part in all of E this. como nós te agradecemos pelo papel do Espírito Santo em tudo isso. The Spirit who works the justifying work and the transformation of salvation. O Espírito que realiza aquela obra de transformação na nossa The justificação. Spirit who is the agent of sanctification. O Espírito que é o agente da santificação. The Spirit who brings us to glory. O Espírito que nos traz à glória. Give us a lofty understanding, Lord, of the greatness of this plan. Dá-nos, ó Pai, um entendimento real, completo desse teu plano. And may we be faithful to do what you have called us to do. E que nós estejamos sendo fiéis naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. And we'll thank you in Christ's name. E nós te agradeceremos em nome de Jesus. Amen. Amém.
What did I suggest is the first mark of a healthy church? Qual foi a minha sugestão que a primeira das características de uma igreja saudável era? Yeah, good. And the second mark of a healthy church? A segunda característica? Good, again. This will be more difficult. The third mark of a healthy church? A terceira característica? Yeah, evangelical, yeah, gospel, good. Okay. The fourth mark of a healthy church? A quarta característica de uma igreja saudável? Great. This morning, I'd like us to think about a fifth mark of a healthy church. E nessa manhã eu gostaria que nós pensássemos e nos concentrássemos na quinta característica de uma igreja sadia. We're just taking little baby steps Nós estamos aqui caminhando em passos de neném. from biblical theology Da teologia bíblica to specifically a biblical theology of the gospel para uma teologia específica do Evangelho, to an understanding, a biblical understanding of evangelism. para um entendimento Of conversion. bíblico do que é a conversão, To this morning, a biblical understanding of evangelism. e nesta manhã um entendimento bíblico do que é a evangelização. I did an exercise when I was in college that I found very fruitful. Eu me exercitei quando estava na faculdade de uma maneira que eu acho que foi muito eficaz. One week, when I went away on vacation from my studies, Uma semana que eu estava de férias dos meus estudos, I took my Bible eu levei a minha Bíblia and reread the book of Acts e comecei a ler novamente o livro de Atos. again and again, Várias vezes, repetidamente. noticing every speech, every sermon that gave the gospel. E eu comecei a anotar cada vez que um sermão era dado, era ministrado e registrado no livro de Atos, ministrando o Evangelho, cujo conteúdo era o Evangelho. And trying to notice specifically the aspects of the gospel in each talk and how they presented it. E tentando discernir como eram as características do Evangelho nesses sermões e como é que elas eram ministradas, como é que elas eram comunicadas. If you're someone as a pastor or as a Christian Se você é aqui um pastor ou um cristão who shares the gospel with others, e que compartilha o Evangelho com outros, I would strongly advise you to try this. eu gostaria de enfatizar a importância de tentar isso daí. See how they shared the gospel in the Bible. Verifiquem lá na Bíblia como é que eles apresentavam o Evangelho. Go to the book of Acts and see what you find. Vá no livro de Atos e veja o que é que você vai encontrar. For this morning, I want us to look at Peter's example in Acts chapter 2. E nessa manhã eu gostaria que nós olhássemos o exemplo encontrado no ministério de Pedro no capítulo 2 de Atos. And I want us to think about the question, E eu gostaria que tivéssemos essa pergunta em mente. do we tell people the truth in evangelism? Nós estamos falando a verdade às pessoas quando evangelizamos. Before we go any further, let's pray. E antes de procedermos, vamos orar. Lord, we desire to tell the truth about you. Senhor, desejamos falar a verdade sobre ti. We praise you that you are the God of truth. Nós te adoramos porque tu és o Deus da verdade. And we pray that you would help us to understand your word, E oramos para que tu nos auxilies que entendamos a tua palavra and that your spirit would shape our hearts, e que teu Espírito venha formar os nossos corações, our lives, as nossas vidas and our speech. e a nossa também palavra. Lord, use this time to that end, we pray. Pedimos que tu utilizes esse tempo, essa ocasião aqui, conjunta com essa finalidade. For your glory's sake, we ask it. E pela tua glória que nós só pedimos. Amen. Amém. There is, of course, a definite message that we proclaim when we evangelize. Quando nós estamos evangelizando, existe uma mensagem específica e definida que nós proclamamos. We see that not only in the book of Acts, Verificamos isso não apenas no livro de Atos, but we see that very clearly in Paul's letters. mas também muito claramente verificamos isso nas cartas de Paulo. In 2 Corinthians 5, Em 2 Coríntios, capítulo 5, in Galatians 1, no primeiro capítulo de Gálatas, where Paul is fighting for this message. quando Paulo está ali engajado numa luta por essa mensagem. Well, today I want us to think about how to share that message E esta manhã eu gostaria que nós estivéssemos pensando como é que nós podemos compartilhar e dar esta mensagem. from the earliest Christian account that we have of someone doing that.
E começando isso no primeiro registro que nós temos de como os cristãos faziam isso. Acts chapter 2. Atos capítulo 2. I know this was the day of Pentecost. Eu sei que isso aqui é o dia de Pentecoste. I understand the theological particularity and unusualness of that day. Eu entendo as singularidades e a situação específica do ponto de vista teológico contidas neste dia. And yet I see much more that we have in common with Peter. Mas, mesmo assim, eu vejo o quanto nós temos em comum com Pedro. As a Christian sharing the gospel with non-Christians. Pedro aqui na qualidade de um cristão compartilhando o evangelho com não cristãos, com descrentes. I want us to consider in turn Eu quero que nós venhamos a considerar how we talk about God, man, Christ, and response. como é que nós falamos sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo e sobre a resposta. Do we find ourselves actually changing what we say in our evangelism Será que às vezes nós nos encontramos fazendo mudanças nas coisas que comunicamos na evangelização, to try to get people to respond? para objetivando uma resposta da parte das pessoas? Or do we find that we truly believe Ou será que nós nos encontramos numa situação de crer realmente that the gospel is God's good news for us, que o evangelho representam as boas novas de Deus para nós and that by faithfully preaching this e message, que se fielmente pregarmos esta mensagem, God will bring newness of life? Deus é que operará a transformação de vidas? First then, we think about what we say about God. Primeira coisa, o que é que nós dizemos sobre Deus? We must get this part of the message straight. E essa parte nós temos que tê-la muito firme. Sometimes perhaps we think we don't need to worry about this. Muitas vezes nós achamos que não precisamos nos preocupar com isso. Everybody knows what we mean by the word God, Todo mundo sabe o que é que a gente quer dizer quando nós falamos em Deus, but do they really? mas será que eles compreendem o que Deus quer dizer? I know I've had conversations with people in more than one country Eu sei que eu já conversei com pessoas em mais de um país where I have used the word God, e eu estava utilizando a palavra Deus and it's become clear to me in conversation with them e durante o curso da conversação foi se tornando claro para mim that they have an entirely different idea of what I mean. que o conceito e a ideia que eles tinham era completamente diferente daquela que eu estava transmitindo. When you begin telling someone about God, Quando você começa a falar a alguém sobre Deus, what are you telling them? o que é que você está falando? Are you telling them that God is love, that He loves them, Você está falando que Deus é amor e que Ele os ama? that He very much wants them to come to Him, Que Ele está desejoso de que eles venham até Ele, but that He's a gentleman mas que Ele é um gentleman. and cannot do anything against the sinner's will? E Ele não vai fazer nada contra a vontade do pecador. Basically, do you put across the message that God is a friend to help you? Basicamente, a mensagem que você está transmitindo é aquela que Deus é um amigo que está tentando lhe ajudar? Are these things true? São essas coisas verdades? What if someone already feels loved? E se alguma dessas pessoas às quais você está falando, se elas já se sentirem amadas? Or if they assume that God is love, then they have nothing to worry about. Então, se elas presumem que Deus é amor, então elas não têm com o que se preocupar. They can decide at a later point to believe in God if they want to. Elas podem empurrar a crença um pouco mais para frente, numa ocasião em que elas assim o desejarem. On the other hand, Por outro lado, what if they never feel the dissatisfaction with their lives that they need God? e se eles nunca se sentirem insatisfação com suas próprias vidas e a sensação de que eles precisam de Deus? It's very interesting in this story in Acts chapter 2. É muito interessante verificarmos aqui no que temos em Atos capítulo 2, How much Peter presents God as doing. como Pedro aqui apresenta Deus como um fazedor. Peter does not present God merely as a passive resource. Ele não apresenta aqui Deus apenas como um recurso passivo, To be activated when we decide we want Him. um recurso que é ativado no momento que nós decidimos que nós queremos Ele. Look at everything God does that Peter says in Acts chapter 2. Veja em todas as coisas que Deus faz aqui, que são apresentadas por Pedro no capítulo 2. Notice particularly the things that this says God does. Verifique especificamente aquelas coisas que Pedro diz que Deus faz. Read verses 23 and 24. Versículos 23 e 24 no capítulo 2.
sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. God purposed the crucifixion, A crucificação estava nos propósitos de Deus. and God raised the crucified one from the dead. E Deus foi aquele que ressuscitou o crucificado dos mortos. Now verses 30 to 36. E os versículos 30 a 36. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. This God had promised. Esse Deus havia prometido. This was a God who had raised Christ. Esse era o Deus que havia ressuscitado a Cristo. This is the one who had exalted him to the right hand of God. Esse é o Deus que o exaltou à destra de Deus. This is the one who gave the promised Holy Spirit. Esse é o Deus que deu a promessa do Espírito Santo. This is the one who has made Jesus both Lord and Christ. Esse é aquele que fez a Jesus tanto Senhor como Cristo. The whole way this evangelistic opportunity began Toda a forma como começa essa oportunidade evangelística was aqui by God's action in pouring out His Spirit on the people. foi com a ação advinda de Deus de derramamento do seu Espírito sobre aqueles. We must be clear when we present the truth about God to people. Temos que ter clareza quando apresentamos as verdades de Deus às pessoas. He is not nor has ever been passive. Ele nunca é nem nunca foi passivo. God is active. Ele sempre é ativo. And He is not simply the lover of people. E ele não é simplesmente aquele que ama as pessoas. He is their creator. Ele é o criador de todos. He has a right over everyone. Ele tem direitos sobre todos. A claim over everyone. Ele tem demandas sobre a vida de todos. Regardless of how they may feel at any given time. Independentemente de como eles se sentem em qualquer ocasião. This God is a loving God. Esse Deus é um Deus que ama. But He is also a holy God Mas ele é também um Deus santo, who will judge. que julgará. We read in the book of Hebrews that He is a consuming fire. E nós lemos lá na Epístola aos Hebreus que ele é um fogo que consome. He is the God who saves sinners. Ele é um Deus que salva Who pecadores, calls the spiritually dead to life, as we were que thinking about last chama night. aqueles que estão espiritualmente mortos à vida, como nós ontem à noite estávamos falando. He is the King of the universe, Ele é o Rei do universo, whose mercy we can never assume, cuja misericórdia nós nunca podemos achar que ela está ali. but which is given to us as a gift of grace. Mas essa misericórdia ela é ativamente dada a nós como uma dádiva de graça In Jesus Christ. em Jesus Cristo. Now, this is a different God than the one presented by the religions of the world. Mas esse é um Deus que é diferente daquele apresentado pelas diferentes religiões do mundo. Friends, I fear it may be a different God than the one presented in our E evangelism. também eu acho que é um Deus diferente, e é esse o meu temor, que ele é um Deus diferente daquele que é apresentado muitas vezes na nossa evangelização. But this is the God of the Bible. Mas esse é o Deus da Bíblia. And without presenting the truth about E God, se nós não apresentarmos a verdade sobre Deus, there is no evangelism. não existe evangelização. And now the second point. E o segundo ponto. What about humanity? E o que dizer da humanidade? What do you tell people about themselves in evangelism? O que é que nós dizemos às pessoas sobre elas próprias na nossa evangelização? What do you assume? O que é que você está presumindo como verdades conhecidas? Do you tell people that they naturally have the ability to choose the good?
Vocês dizem às pessoas que elas têm a habilidade natural de fazer o bem? That everyone is basically good, they're just a little confused, Que as pessoas são basicamente boas e que elas estão apenas um pouco confusas? just needing a little love and compassion, Que precisam apenas de um pouco de amor e compaixão? some friendship and help? Um pouco de amizade, um pouco de ajuda? After all, we say in English, to err is human. Na realidade, nós dizemos em inglês, em português também, errar é humano. What do you tell them that they need salvation from? O que é que você diz a essas pessoas? Elas precisam ser salvas, salvas de quê? Unhappiness? Salvas da infelicidade? A lack of meaning or purpose in their lives? Salvas de uma falta, uma ausência de propósito nas suas vidas? Are people, in the way you present the gospel, As pessoas, quando você está apresentando o evangelho, simply sick? você as considera que elas estão doentes? Or perhaps merely ignorant of the truth? Simplesmente doentes ou meramente ignorantes da verdade? But if that's the case, maybe things aren't so urgent. Mas se esse é o caso, então essas coisas não são tão urgentes assim. They can always choose to seek the truth later. Elas sempre podem escolher a verdade um pouquinho mais tarde. And after all, if we're all basically good and made in the image of God, E se nós somos basicamente bons e todos feitos à imagem de Deus, but just mixed up in a few particulars, apenas confusos em alguns pontos, well, God knows our hearts. Deus sabe o nosso coração. He knows that our intentions are good. Ele sabe que as nossas intenções são boas After all, no one's perfect. e nós sabemos que ninguém é perfeito. And again, as we say in English, to forgive is divine. E nós também dizemos isso em inglês e em português também, perdoar é divino. And again, what if your non-Christian friend that you're witnessing to isn't unhappy? Mas se aquela pessoa que você está proclamando o evangelho, se ela não está infeliz, What if you tell them God loves you and has a wonderful plan for you to have a full life? e se você diz a ela, Deus lhe ama e tem um maravilhoso plano para você, para que você viva uma vida completa, And they go, yes, God does love me and I have a very full life. e ela diz, na realidade, Deus me ama, a minha vida está bem completa. From what do they need to be saved? Essas pessoas precisam ser salvas de quê? If they are just sick and ignorant, Se elas estão apenas doentes e ignorantes, perhaps a little church attendance medicine, talvez o que elas precisam é um pouquinho de remédio de frequência à igreja. perhaps a spiritual shot in the arm Talvez elas precisem de uma injeção espiritual no braço. is all they need. É tudo que elas precisam. But that's not the biblical picture. Mas isso não é o que nós encontramos na Bíblia. I'm a bit shocked when I read what Peter said to these people in chapter 2. E às vezes eu fico chocado quando eu vejo o que é que Pedro disse a essas pessoas no capítulo 2. Look at verse 23 again. Vejam o versículo 23. Consider that Peter is speaking to the group Vocês têm que considerar que Pedro aqui está falando àquele grupo who just lynched his rabbi. que acabou de linchar o seu rabi. And he says, this man, Jesus, E ele está dizendo, aquele homem, Jesus, was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge. ele foi entregue a vocês pelo desígnio e propósito de Deus. And then look at how he talks to the people he's witnessing to. E vejam como é que ele fala às pessoas às quais ele está testemunhando. And you, E vós, with the help of wicked men, com a ajuda de iníquos, put him to death o mataste, by nailing him to the cross. crucificando. Now, can you imagine advising a young Christian in evangelism? Você pode imaginar nós estarmos aconselhando um jovem cristão na evangelização And telling them to speak to a non-Christian that clearly about their sin. e dizendo a ele, você tem que falar aos descrentes desta forma clara sobre os pecados deles. But Peter continues to do this throughout chapter 2. Mas Pedro continua a fazer exatamente isso através desse capítulo. Look again at verse 38. Vejam o versículo 38. When they ask what they shall do to be saved, Quando eles perguntam o que é que devemos fazer para sermos salvos. Peter doesn't use a lot of nice words about it. Ele não fala uma série de palavras bonitas. He says, repent and be baptized, Ele diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado. every one of you, Cada um de vós. in the name of Jesus Em Christ, nome de Jesus Cristo. so that your sins may be forgiven. Para a remissão de vossos pecados. Now, when he was telling a bunch of Jews to be baptized, Quando ele está aqui dizendo a um monte de judeus ali que devem ser batizados, he was telling them to make an incredibly complete confession of their sin. eles estavam dizendo na realidade que nessa ação estava
estava implícita uma confissão completa de todos os seus pecados. You see, Scripture teaches that there is such a thing as human nature, As Escrituras nos ensinam que existe uma coisa chamada natureza humana and that it is fallen, e que ela é caída, that we are opposed to God, que nós estamos num estado de oposição a Deus. that as we were thinking about last night, none of us will ever choose to come to God E on our como own. estávamos pensando ontem à noite e falando ontem à noite, nenhum de nós vai escolher voluntariamente vir a Deus. If you have questions about this, read Romans chapters 1 to 3. E se você tem algum questionamento sobre isso, leia mais uma vez Romanos capítulos 1 a 3. Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2. The whole Gospel of John. Todo o Evangelho de João. Scripture clearly presents us as at enmity with God. As Escrituras claramente nos apresentam como estando num estado de inimizade contra Deus. As Paul says, quoting the Old Testament, none seek God. Como Paulo diz, e ele está citando o Velho Testamento, ninguém busca a Deus. Now, I said that last night as well. Eu disse isso ontem à noite. It may be that some of you have thought since then, Pode ser que alguns de vocês tenham pensado desde ontem. hold on there. Dá uma paradinha aí. I believe the Bible is true, Eu creio que a Bíblia é verdade. and maybe I'm just not understanding everything. Talvez eu não entenda tudo, But I know people who aren't Christians mas eu conheço pessoas que não são crentes, who seem to be not quite as bad as you're presenting them. que não aparentam ser tão mais quanto você está apresentando aí. I know people who are seeking God. Eu sei de pessoas que estão procurando a Deus. Are any of you in a situation like that? Do any of you know non-Christians that you would say perhaps are seeking God? Algum de vocês conhecem uma pessoa nesse estágio? Algum de vocês conhece alguém que talvez esteja procurando a Deus? I can think of people that I might describe like that. Posso pensar na minha própria vida de pessoas que se encaixariam nessa descrição. I've got people who've been coming to my church for months Eu tenho pessoas que há meses estão vindo à minha igreja, who do not profess themselves to be converted. que não se professam convertidos, What about people like that? e pessoas como estas. Well, I think biblically, Biblicamente, either they are not seeking the true God, eles não estão procurando o verdadeiro Deus, or I simply can't tell what's going on. ou eu não posso dizer o que é que está acontecendo. Or God, the Holy Spirit, is in the wonderful process of drawing them to Himself. Ou Deus, o Espírito Santo, está envolvido naquele maravilhoso processo de arrastá-los a si. I was talking to someone in my office 2 weeks ago, Um dia desses eu estava falando com alguém no meu gabinete de estudos, and he was saying to me, well, aren't these guilt feelings simply negative feelings that we need to get rid of? e essa pessoa estava me dizendo, esses sentimentos de culpa não são sentimentos que nós deveríamos simplesmente descartá-los? And I had to tell him, no. E eu tive que dizer não. According to the Bible, I would have to ask you, why do you have those guilty feelings? De acordo com a Bíblia, eu tenho que perguntar a você, por que é que você está com esses sentimentos de culpa? Perhaps even as the symptoms of a disease are related to the real disease in your body, Talvez os sintomas da doença estejam relacionados com a doença real no seu corpo. so these symptoms of guilt feelings Da mesma forma, esses sentimentos de culpa, are related to genuine guilt before God. eles podem estar relacionados com culpa genuína perante Deus. Friends, this is the state of people that we witness to, E esse é o estágio de pessoas às quais nós estamos that testemunhando. we share the gospel with. Aquelas a quem nós apresentamos o Evangelho. They don't just need to be saved from an unfulfilled life. Elas não precisam ser salvas de uma vida que não está sendo preenchida. They need to be saved from very real guilt before God, Elas precisam ser salvas de culpabilidade real perante Deus. and from the continuing power of Satan as he rules in their E lives. salvas do poder continuado de Satanás que está regendo as suas vidas. This is the biblical picture. Essa é a representação bíblica. And it's only by diagnosing the problem correctly that we come to the right cure. E somente se nós diagnosticarmos corretamente o problema é que nós podemos ministrar a cura eficaz. And that brings us to Jesus, E isso nos traz a the Jesus. third point. O terceiro ponto. In your evangelism, what do you tell people about Jesus? Na sua evangelização, o que é que você diz às pessoas sobre Jesus? Do you tell them that he's a savior to save them from their own selfishness? Você diz a elas que ele é um salvador que as salvará de seu próprio egoísmo, From the consequences of their own mistakes? das consequências dos seus próprios erros? Well, that's certainly true. Certamente que isso é verdade. But do you present him as basically existing for their benefit? Mas você apresenta ele como existindo basicamente para o benefício deles. Is Jesus only God's eternal insurance policy
for us. Será que Jesus Cristo é apenas a apólice de seguros eterna de Deus para nós? Incarnated in flesh. Que é encarnado na carne, vindo em carne, encarnado. Is the Christ you present a Savior? É o Cristo que você apresenta o Salvador? And only for the really committed, Lord? E somente para aqueles que se comprometem realmente, Senhor? And how does the cross fit in? Como é que você encaixa a figura da cruz? As a pastor, I've been surprised how many times Como um pastor, eu tenho me surpreendido muitas vezes. when I'm interviewing somebody for church membership. Quando estou entrevistando alguém, falando com alguém que quer se juntar à nossa igreja, quer And ser um membro. I ask them to explain the cross, the gospel rather. E eu peço a essas pessoas para que elas expliquem o que é o Evangelho. The gospel. O Evangelho. How many times they have no idea of how the cross fits into it. Quantas e quantas vezes essas pessoas não têm ideia como é que a cruz se encaixa no Evangelho? They know Jesus died. Elas sabem que Jesus Cristo morreu. They know they're supposed to have faith in him. Elas sabem que precisam ter fé nele. They know Jesus came to show us the way. Elas sabem que Jesus Cristo nos veio mostrar o caminho. But exactly what Jesus' death on the cross did, Mas exatamente o que é que a morte dele na cruz fez, what it accomplished, o que é que cumpriu, they don't seem to understand. parece que não entendem. And then what about the person who looks into Jesus E a pessoa que olha para Jesus but doesn't seem to find that he works for them? e parecem achar que, bom, isso não funciona para mim. What about the person who says that they have sincerely accepted his forgiveness, E aquelas pessoas que dizem, sinceramente, eu aceitei o seu perdão, but they don't have interest in anything else? mas não tenho interesse em mais nada. Is this Jesus, the Jesus of the gospel? É esse Jesus, o Jesus do Evangelho? The biblical gospel that Peter presents O Evangelho bíblico apresentado por Pedro is centered on the person of Jesus. está centralizado na pessoa de Jesus. Look in verse 22 again. Verifique no versículo 22 mais uma vez. We have his life presented. Nós temos aqui a sua vida apresentada. And Peter presents not just the life of Jesus, E ele apresenta não apenas a vida de Jesus, but in verse 23 his crucifixion. mas no versículo 23 a sua And in crucificação. verse 24 his resurrection. E no versículo 24 a sua ressurreição. And he comes to that again in verses 31 and 32. E mais uma vez ele volta a esse tema nos versículos 31 e 32. Friends, do you talk much about Jesus in your evangelism? Você fala suficientemente sobre Jesus na sua evangelização? Do you present clearly who he is? Você apresenta claramente quem ele é? That he is a savior from our sin Que ele é um salvador de nossos pecados and from our sinful nature. e da nossa natureza pecaminosa? That he begins to change us. Que ele começa a nos transformar, But that he doesn't exist simply for our benefit. mas o apresenta também como indicando que ele não existe simplesmente para o nosso benefício, Rather, it's the other way around. mas é o outro lado da história. We exist for his benefit. Nós existimos para o benefício dele. He is the Lord. Ele é o Senhor. He is the creator. Ele é o Criador. We are the creature. Nós somos as criaturas. He is gathering people together to form his kingdom Ele está juntando as pessoas para formar o seu reino and to receive glory and honor. e para receber glória e honra. Now, is this the Jesus that we present to others? É esse o Jesus que nós apresentamos a outros. Are we compelled to listen to this Jesus? Nós somos impelidos a testemunhar desse Jesus, To obey him? para obedecer a Ele. Is this the Christ that you present É esse o Cristo que você está apresentando when you present the gospel? quando você está apresentando o Do Evangelho. you present him as the Christ who is sovereign and demanding our submission? Você apresenta Ele como o Cristo que é soberano e que demanda a nossa submissão. Not simply wondering if he can offer a little assistance. Não apenas aquele que está assim, vendo se ele consegue oferecer algum tipo de assistência. Or honestly, Ou, honestamente, is your presentation of Jesus a sua apresentação de Jesus, more similar to the presentations of Jesus by other world religions? será que ela é mais semelhante da apresentação que é feita de Jesus Cristo pelas outras religiões? The way the Mormons, Por exemplo, como os mormons o fazem, or the Hindus, ou os hindus, or the Muslims ou os muçulmanos, present Christ da forma como eles apresentam a Cristo. as a great, even a unique prophet Como sendo um profeta que foi muito grande, que foi singular, whose teachings we should follow. e cujos ensinamentos deveríamos seguir.
Friends, that is not the Christ of the Christian gospel. Esse não é o Jesus Cristo do Evangelho cristão. The Christ that's presented here in Acts chapter 2 O Cristo que é apresentado aqui em Atos capítulo 2 is the Son of God, é o Filho de Deus. fully God and fully man. Completamente Deus e completamente homem. For biblical evangelism, we must have a biblical presentation of E Christ. para um evangelismo bíblico nós temos que ter uma apresentação bíblica de Jesus Cristo. And finally, a fourth point, Finalmente, o quarto ponto, response. a resposta. What is it that you tell people to do in your O evangelism? que é que você diz às pessoas que elas têm que fazer na sua evangelização? Do you merely tell them they need to make a choice? Meramente você diz que elas devem fazer uma escolha? Do you simply try to argue them into mental assent to the truths of the gospel? Simplesmente você tenta fazer uma discussão e uma argumentação que elas têm que ter um consentimento mental às verdades apresentadas? Do you ever try to trap them into a decision? Ou às vezes você tenta ardilosamente apanhá-las numa armadilha para que elas façam uma decisão? Frankly, do you ever attempt to manipulate them on the basis of their desires? Francamente falando, você tenta muitas vezes manipulá-las baseado nos seus desejos. Do you mention repentance? Você menciona arrependimento? Or does that seem more like a work that has nothing to do with salvation? Ou será que você considera isso como um trabalho que não tem nada, um esforço próprio que não tem nada a ver com salvação? And after they pray the prayer, E quando elas terminaram de orar aquela oração pré-programada, are you quick to give them assurance of their salvation? você se apressa em conceder a segurança da salvação? Because God has promised in 1 John 1:9, Porque Deus prometeu lá em 1 João 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us our se sins. confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para os perdoar. Do you sit there and then try to convince the person that they are saved? Você senta lá e tenta convencer aquela pessoa que agora ela está salva. Think honestly in your own lives. Honestamente, pense em sua própria vida. Is this how you share the gospel? É essa forma que você compartilha o Evangelho? Do you simply try to quickly get some truths across and get them to make some kind of sincere decision? Você simplesmente está tentando ministrar algumas verdades rapidamente e então também da mesma forma rápida obter uma decisão delas? I had somebody attend my church a few months ago Alguns meses atrás alguém estava frequentando a minha igreja who came up to me after the service e veio até a minha depois dos trabalhos and he took my hand e ele pegou minha mão and he brought me uncomfortably close to himself as an American. e ele, como um americano, ele me trouxe assim desconfortavelmente próximo a si And he said, Dr. Dever, e ele disse: Dr. Dever, I am a professional salesman. eu sou um vendedor profissional. And I want you to know you gave the best sales presentation this morning I have ever seen. E eu gostaria que você soubesse que hoje de manhã eu vi a melhor apresentação de vendas que eu já testemunhei. But there was only one problem. Mas só tinha um problema. You didn't close the sale. Você não fechou a venda. Now, I shudder to think E eu tremo em pensar. how many people Quantas pessoas he has sold the gospel to. você chegou a vender o evangelho a elas? And he has, I am sure, closed the sale. E talvez você tenha chegado a fechar a venda. But I don't like the thought Mas eu não gosto do pensamento of how many people may have had a sale closed with him de quantas pessoas tiveram uma venda fechada com elas who may still be in their e sins que talvez estejam nos seus pecados. and in truth may even spend eternity in hell. E na verdade devem passar a eternidade no inferno. Friends, if we present a false idea of the response of to the gospel, Amigos, se nós apresentarmos uma falsa ideia do que é a resposta ao evangelho, we deceive people. nós estamos enganando as And pessoas. particularly as pastors, E especialmente como it pastores, is our responsibility not to do that. é nossa responsabilidade não fazer isso. Look how clear Peter is here about the response that there must be. Vejam claramente como Pedro apresenta qual deve ser a resposta. Verses 36 and following. Versículos 36 e aqueles que se seguem. He demands a response here. Ele demanda uma resposta. They want to know, what shall we do? E as pessoas querem saber o que é que devemos fazer. It seems as if the very preaching of the gospel
was what the Holy Spirit used to cause them to respond. Aqui nós vemos que a própria pregação do Evangelho é aquilo que foi utilizado pelo Espírito Santo para causar nas pessoas esse desejo de demonstrar uma resposta. When I first visited my church in Washington Quando eu visitei pela primeira vez a igreja que eu estou lá em Washington, to meet with the members before they voted on me, e quando eu me encontrei ali com os membros daquela igreja antes que eles votassem em mim, one of them asked me if I would use an invitation at the end of the service. e um deles me perguntou: você vai fazer um apelo no final de cada sermão? I paused for a moment. E eu dei uma paradinha. I said, well, being asked about the invitation in a Southern Baptist church Eu disse, bom, ao ser perguntado aqui sobre o apelo numa igreja da Convenção Batista do Sul, is a bit like being asked about the Mass in a Roman Catholic church. é a mesma coisa que ser perguntado sobre a missa dentro de uma igreja católica. I said, no, in fact, I won't use an invitational. E eu disse àquelas pessoas, não, na realidade eu não uso o sistema de apelo. But not because of the reasons many Baptist ministers these days won't. Não porque pelas razões que muitos pregadores batistas não fazem. It's not because I'm liberal and don't believe in hell. Não é porque eu sou liberal e porque eu não acredito no inferno. I very much believe in an eternal, conscious state of torment. Eu acredito de uma forma muito profunda no estado consciente e permanente de tormenta. It's not because I'm a hyper-Calvinist and don't believe you need to make a decision. Não é porque eu sou um hipercalvinista e eu não acredito na necessidade das pessoas fazerem uma decisão. I know you have to make a decision Eu to follow sei que Christ. vocês têm que tomar uma decisão de seguir a Cristo. But it's simply because of the fact Mas é simplesmente pela that razão. there are 100 of you sitting here and you claim to have 500 members. A razão simples é que tem 101 pessoas aqui e vocês dizem que tem 500 membros. And if I come here E se eu vir aqui, essa igreja, as your pastor, como seu pastor, I need to realize that fundamentally I don't work for you, I work for God. eu tenho que me aperceber que fundamentalmente eu trabalho não para vocês, mas para Deus. He has called me. Ele me chamou. You have simply recognized that call. Vocês estão apenas reconhecendo aquele I chamado. must give account to him. Eu tenho que prestar contas a Ele. And I do not want to stand there on that last day E eu não quero chegar lá no último dia e ficar perante Ele, holding the hands of 400 people segurando as mãos de 400 pessoas, whom I have never seen, as quais eu nunca vi, who have given no signs of regeneration to my knowledge, que nunca deram nenhum sinal de que foram regeneradas, até onde eu posso ver. having assured them that they will be in heaven. E tendo assegurado a essas pessoas de que elas estarão no céu. Because I think this Christianity thing is for real. Porque eu acho que esse cristianismo que eu estou envolvido nele é alguma coisa real. Any kind of evangelism that this church has practiced, Qualquer tipo de evangelização que esta That is igreja bro- tem praticado that has brought about this kind of results, e que trouxe esse tipo de resultados, I don't want to practice. eu não quero que seja a minha prática. Somebody raised their hand E then, alguém levantou a mão. and they said, well, then how is anybody supposed to be E saved? então alguém disse, bom, como é que as pessoas vão ser salvas? And I said, well, somehow for 1,850 years, E eu people disse, were saved. de alguma forma, durante 1850 anos, as pessoas estavam sendo salvas, With no invitation. sem o sistema de apelo. From Peter to George Whitefield, Desde Pedro até George Whitefield. people were told not to walk forward and shake my hand, A ninguém foi dito que elas tinham que caminhar até a frente e apertar as mãos. they were told to repent and believe. Essas pessoas, a elas foram ditas que elas deveriam se arrepender e aqui crer. And then someone raised their hand, E alguém levantou a mão. and they said, well, but how are you supposed to make a public profession? E eles disseram, como é que você vai fazer uma profissão pública? I said, I'm in a Baptist church E eu disse, eu estou numa igreja batista, by believers' baptism. fazendo o batismo. As he says here, repent and believe. E aqui diz, arrependei-vos e credes. That's how we make a public profession of our E aí é faith. como nós fazemos uma profissão pública da nossa fé. It's very telling here that in Acts chapter 2, E é muito interessante aqui em Atos capítulo 2, the very way that Peter presented the gospel a própria forma como Pedro apresentou o evangelho was used by the Holy Spirit to help these people to cry out for a response. foi utilizado pelo Espírito Santo para motivar aquelas pessoas a clamarem uma resposta. What must we do? O que devemos fazer? And Peter said, E Pedro diz, here's the biblical response. aqui está a resposta bíblica. Peter said the same thing Jesus came preaching, E Pedro disse a mesma coisa
coisa que Jesus Cristo estava pregando. And I, for one, like going with Jesus and Peter when it comes to the response to the E gospel. quando está nessa questão da resposta ao Evangelho, eu prefiro estar junto de Jesus e Pedro. Repent and believe. Arrependei-vos e credes. That is the biblical response to the Essa é a gospel. resposta bíblica ao Evangelho. So, to recapitulate, Então, fazendo uma recapitulação. in considering what it means for us to have healthy churches, Considerando aquelas coisas que fazem com que tenhamos igrejas saudáveis. we have so far suggested Nós sugerimos até agora that marks which set a church apart as being healthy que aquilo que caracteriza ou marca uma igreja como sendo sadia. include expositional preaching, Entre outras coisas estão a pregação expositiva, biblical theology, teologia bíblica, a biblical understanding of the gospel, o entendimento bíblico do Evangelho, and a biblical understanding of conversion. o entendimento bíblico da conversão. And should you doubt any of these, E se você duvida de qualquer um desses pontos, look at congregations that have abandoned any of them. você olhe para aquelas congregações, aquelas igrejas que abandonaram essas características. And look at the consequences that follow. E vejam as consequências que sobrevieram sobre essas igrejas. Sermons can too easily become trite repetitions of truths already known. Os sermões podem facilmente se tornarem repetições triviais de verdades que já são conhecidas. Christianity can become indistinguishable from the culture around it. E o cristianismo pode se tornar uma massa que onde não há distinção das religiões que a circunvizinham. The gospel can be recast as little more than spiritual self-help. E na realidade o evangelho pode ser formado e apresentado como se fosse um outro sistema de autoajuda. And conversion can degenerate from an act of God to merely human E a resolve. conversão pode degenerar de um ato de Deus até aquela situação onde é apenas uma decisão humana. But such congregations Tais congregações with shallow preaching, que têm uma pregação vazia, superficial, secular thinking, que têm um pensamento secularizado and a self-centered gospel e um evangelismo que é autocentralizado which encourages little more than one-time verbal confessions of e Christ, cujo encorajamento que fornece não é nada mais do que uma confissão verbal em Cristo feita apenas uma única vez. such congregations cannot well herald the tremendous news of salvation in Christ. Essas igrejas, essas congregações não podem estar proclamando as tremendas verdades que estão contidas no Evangelho de Cristo For all the members of the church, para todos os membros da igreja. but particularly for leaders Mais especificamente os líderes who have the privilege and the responsibility of teaching. que têm o privilégio e a responsabilidade de estar ensinando. A biblical understanding of evangelism is crucial. Um entendimento bíblico de evangelização é algo crucial. How someone shares the gospel Como é que nós apresentamos, compartilhamos o Evangelho? is, of course, closely related to how someone understands the gospel. Lógico que isso está relacionado como alguém entende o Evangelho. If your mind has been shaped by the Bible on God and the gospel, Se a sua mente está sendo formada pela Bíblia, pelo Evangelho da Bíblia, on human need and conversion, e as necessidades humanas e conversão, then a right understanding of evangelism will naturally follow. então a consequência natural desse entendimento bíblico será um entendimento bíblico também do que é evangelização. As pastors, as we think through the evangelism of our churches, Como pastores, quando pensamos na evangelização de nossas igrejas, we should be more concerned to make sure that we know and teach the gospel accurately. deveríamos estar mais preocupados como é que nós conhecemos, sabemos e ensinamos o Evangelho com maior precisão, Rather than spending all of our times on programs and strategies of how to share it. em vez de estarmos gastando todo o nosso tempo em programas e estratégias de como apresentar esse Evangelho. Biblically, evangelism is presenting the good news freely and trusting God to convert people. Biblicamente, a evangelização é apresentar essas boas novas de uma forma livre e descompromissada e então confiar em Deus para que Ele aplique aquelas verdades. As we read in Jonah 2, salvation comes from the Lord. E como nós lemos From the Lord, Jonah 2, verse 9. em Jonas 2, versículo 9, a salvação vem do Senhor. Any way in which we try to force spiritual births Qualquer forma que seja que nós venhamos a utilizar para forçar os nascimentos espirituais will be as effective as if Ezekiel had tried to stitch those dry bones together in his terá own power. a mesma eficiência que teria tido Ezequiel se ele tivesse tentado ajuntar aqueles ossos por si mesmo ou formar a carne ao redor daqueles ossos.
Or if Nicodemus had tried to give himself the new birth. Ou se a mesma eficácia se Nicodemos tivesse tentado dar a si mesmo um novo nascimento. If conversion is understood as merely a sincere commitment that we make once, Se conversão for entendida como apenas um comprometimento sincero que fazemos uma vez na vida, well then it's easy enough. então é muito fácil. We simply need to get everybody to make that point, to come to that point of verbal confession. Só precisamos pegar todas as pessoas e levá-las até aquele ponto de fazer aquela confissão verbal. Any way that we can. De qualquer forma que nós possamos. If manipulating somebody's will can actually bring them to heaven, let's manipulate their will. Se a manipulação da vontade de alguém vai levar aquela pessoa ao céu, então vamos manipular a vontade da pessoa. Biblically, though, Biblicamente, entretanto, while we are to care, ao mesmo tempo em que temos que ter o cuidado, to plead, nós temos que estar suplicando, to persuade, nós temos que estar persuadindo, our first duty mas o nosso primeiro dever is to be faithful to the obligation we have from God, é ser fiel à obrigação que nós temos à vinda de which is Deus, to present the same good news that He's given to us. que é a apresentação das mesmas boas novas que nós recebemos dele. And God will bring conversions E Deus operará as from that conversões preaching of His good e news. nessa pregação das boas novas. You know, if our church's membership Se os membros das nossas igrejas, is markedly larger than our church's attendance, se a quantidade de membros em nossas igrejas é extremamente maior do que aqueles que frequentam as nossas igrejas, we do need to ask ourselves temos que estar perguntando a nós mesmos what conversion O que has é- been presented as. que tipo de conversão foi apresentada a eles. What kind of evangelism has been practiced, Que tipo de evangelização tem sido praticado? which has resulted in such a large number of people who are uninvolved in the life of the church, Cujo resultado foi esse de ter muitas pessoas envolvidas na vida da igreja and yet as members in good standing are certain of their own salvation. e mais... They're members in good standing of the church, even though they never come. Ok. E nós temos então uma quantidade enorme de membros nas nossas igrejas que ainda permanecem como membros da igreja, mas que não estão ali dando evidências práticas nem a certeza da sua própria salvação. And since we're leaving the members of the church, they're certain of their own salvation. E então, se na mesma forma que nós estamos considerando eles membros da igreja, a pergunta é: estão certos eles da sua salvação? Has the church ever objected to this in any way? Será que nós temos tido objeções das igrejas nesta forma? Or has it seemed to give its approval by silence? Ou será que nós estamos aprovando essa prática pelo silêncio? Biblical church discipline is part of biblical evangelism. O exercício da disciplina bíblica é também parte da But evangelização. Lord willing, I'll say more of that later in another mark of the E healthy mais church. à frente eu estarei falando um pouco mais sobre isso, se o Senhor o permitir. Now, of course, none of this should be understood to mean that we don't want people to make a decision to follow Christ. Nada do que eu estou dizendo não quer dizer que eu não esteja querendo que pessoas tomem uma decisão para seguir a Of Cristo. course, we want people to make a decision to follow Christ. Claro que queremos que pessoas tomem a decisão de seguir a Cristo. I spent much time when I was in England going around doing evangelistic crusades in universities. Durante muitos anos, enquanto eu estava na Inglaterra, eu passei bastante tempo fazendo e liderando cruzadas evangelísticas nas universidades. And when I would present the gospel to university E students, quando eu apresentava o evangelho àqueles universitários, I would call them to make a decision. eu clamava com eles para que eles tomassem uma decisão. But that decision was not to walk down the aisle. Mas a decisão que eu queria não é que eles caminhassem até a frente. That decision was to repent of their sins and to believe in the Lord Jesus A Christ. decisão era para que eles se arrependessem de seus pecados e crescem somente em Cristo. And I would try to tell them three things about this decision. E eu tentava dizer a eles 3 coisas sobre essa decisão que eles tinham que fazer. First, I would be honest with them that it is a costly decision. A primeira coisa é que eu era honesto com eles e eu diria que aquela decisão que eles estavam prestes a tomar tinha um preço. And it's very interesting when Peter first confesses Jesus as the Messiah. É muito interessante quando Pedro confessa pela primeira vez Jesus Cristo como Messias. Jesus didn't just close the sale. E Jesus Cristo não apenas se apressou para fechar a venda, He didn't simply just joyfully bring him in on the ground floor of a new opportunity. ele simplesmente não trouxe assim para frente e o considerou aquilo uma ocasião de grande alegria. He didn't slap him on the back and tell him how clever and insightful he was. Ele não deu uma batidinha nas costas dele e disse assim: você é muito inteligente e sagaz.
No, he said that this has been revealed to you by my Father who is in heaven. Ele disse, isso aí foi revelado a você pelo meu Pai que está nos And céus. then he told them that if he wanted to be a disciple, E então ele disse, se você quer ser meu discípulo, he needed to come and take up his cross and você follow deve him. pegar a sua cruz e me seguir. And friends, the cross at that point was no golden religious symbol. E meus irmãos e amigos, a cruz naquela época não era um símbolo dourado e um símbolo religioso glorioso. It was an horrific image Era uma imagem horrível of naked, humiliating death, de uma morte desnuda, uma morte que humilhava, reserved for only the worst people in que society. estava reservada somente para a escória da sociedade. That's how Jesus closed the sale. E foi assim que Jesus Cristo fechou a venda. Jesus told Peter that it was costly. Jesus Cristo To disse follow a Pedro que ao seguir a ele tinha um preço, tinha um custo. He didn't try to hide it. Ele não tentou esconder isso, He was clear about it. ele foi bastante claro sobre isso. Now, lest that make all of you Calvinists here feel too comfortable, E para que vocês calvinistas aqui presentes não fiquem muito confortáveis, I also try to make it very clear that this decision, though costly, is urgent. eu também, o segundo ponto é que eu tento demonstrar e deixar bastante claro que essa decisão, apesar de ter um preço, apesar de ter um custo, ela é urgente. We would think in our own human logic Nós pensaríamos na nossa própria lógica humana that if this decision is que costly, se essa decisão ela tem um preço, at least then we must be allowed time to consider. então pelo menos nós deveríamos ter um certo tempo para considerar a validade dela. But if you look at Jesus, Mas se você olha para Jesus, he is clear that it is costly. e ele tem bastante clareza no fato de que ela tem um preço. He doesn't manipulatively try to hide that fact. Ele não manipula os fatos e tenta esconder essa verdade. But then he goes right ahead and demands an immediate decision. Mas ele dá sequência à sua pregação e então ele demanda, ele coloca a urgência na decisão. He demands us to give our whole lives to him. Ele demanda que nós entregamos nossas vidas inteiras a ele. You know, Richard Baxter, a great Puritan, was on his deathbed for a long O time. grande puritano Richard Baxter estava no seu leito de morte durante um tempo prolongado. I think he was really something of a hypochondriac. E eu acho que na realidade ele era hipocondríaco de uma certa forma. But when he was really dying, Mas quando ele estava realmente morrendo, toward the end of a very long life, no final de uma vida que foi bastante longa, much to his surprise, e para surpresa dele, porque ele esperava morrer antes, he had many people coming to visit him. muitas pessoas vinham visitá-lo. And he said to them, E ele disse àquelas pessoas: "You come here to learn to die. vocês vieram aqui aprender a morrer. I am not the only person who must go this way." Eu não sou a única pessoa que está seguindo essa trilha. Jesus taught that very clearly. E Jesus Cristo ensinou isso daí de uma forma muito clara. He told the story about the fruit tree that needed to be fertilized. Ele falou sobre a história, a parábola da figueira que precisava de ser And fertilizada he agreed to leave it alone for one more year. e que precisava ser deixada por mais um ano. But then if it didn't bear fruit, Mas se não produzisse fruto, he would cut it down. ela seria cortada. Friend, it's not manipulative to bring up the urgency of the gospel. Não é manipular as pessoas a apresentar esse aspecto da urgência do It Evangelho. is simply the truth. É simplesmente a verdade. Not one of us knows how much longer we will have. Nenhum de nós sabe quanto nós teremos ainda mais de tempo nesta vida. The decision that we're called to make, A decisão que nós somos chamados a fazer, to repent and believe, arrepender e crer, is a costly decision, é uma decisão que tem um custo and we should not hide that. e não deveríamos esconder. And it is an urgent decision. Mas ela é uma decisão urgente. And my Calvinist friends, we should not hide that. E meus irmãos calvinistas, nós não deveríamos esconder esse fato também. But while it is costly and urgent, E ela tendo um preço e ela sendo urgente, it is also finally é finalmente, em terceiro lugar, an immensely worthwhile decision. ela é uma decisão que realmente vale a pena. For all of the cost that's involved in being a Christian, Todo o custo, o preço que está envolvido em ser um cristão, no true child of God will ever regret that decision. nenhum filho de Deus verdadeiramente salvo vai se arrepender dessa decisão. We've just had some new words put up in a place in our church Na nossa igreja nós colocamos algumas palavras recentemente from the American missionary Jim Elliot.
E essas palavras foram proferidas daquele missionário americano Jim Elliot. He is no fool Ninguém é tolo. who gives up what he cannot keep Aquele que dá aquilo que não pode conservar não é tolo, to gain what he cannot lose. porque ele ganha aquilo que ele não pode perder. The decision that we call people to make in biblical evangelism is a decision they will never regret. A decisão que nós estamos conclamando as pessoas a fazerem é uma decisão da qual elas nunca se arrependerão. So to summarize, Então, para resumir, in my own evangelism, I want to convey three things to people about the decision they must make about the gospel. na minha evangelização às pessoas, eu quero deixar bem claro 3 coisas sobre a decisão que eu estou conclamando elas a fazer. First, that the decision is costly and therefore has to be carefully considered. Primeiro, que essa decisão tem um preço e então ela tem que ser cuidadosamente considerada. But second, that the decision is urgent and therefore must be made. Segundo, que essa decisão é urgente e, consequentemente, ela tem que ser feita. And third, that the decision is worth it E terceiro, que essa decisão vale a pena and therefore should be made. e, consequentemente, ela deveria ser feita. This is Jesus who said, I came to give life and to give it more abundantly. É Jesus Cristo que disse: eu vim para dar vida e dá-la abundantemente. Well, this is the balance that I think we should strive for in our evangelism. Esse é o equilíbrio que eu acho que nós deveríamos ter na nossa This is the evangelização. balance we should pray for in our churches. Esse é o equilíbrio que nós deveríamos estar suplicando por ele em nossas igrejas. Because the only true church growth Porque o único crescimento de igrejas verdadeiro is the growth which comes from God. é aquele crescimento que advém de Deus. So another mark of a healthy church Então, outra marca, outra característica da igreja sadia is a biblical understanding of é o evangelism. entendimento bíblico do evangelismo. Brother, would you lead us in prayer? Vamos orar. Oremos. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem que acabamos de ouvir. E te pedimos, Senhor, que tu estejas trabalhando em nossos corações, para que tenhamos a visão bíblica do que é a evangelização. Senhor, quantas vezes nós confiamos nas nossas forças, nas nossas palavras, e somos constantemente frustrados, porque não vemos o resultado daquilo que almejamos. Senhor, se estivermos operando fora das tuas verdades, que tu também nos convenças nessa ocasião. Que nós procuremos a apresentação clara, simples, singela, mas verdadeira do Evangelho encontrado nas palavras das Sagradas Escrituras. Senhor, que nós possamos ter a ousadia de Pedro e não estar preocupado em que tipo de resposta antes de chegarmos a apresentar as verdades do Evangelho. Que estejamos, sim, preocupados com as almas daqueles a quem nós estamos apresentando, mas que não venhamos a comprometer a verdade do Teu Evangelho. Te pedimos, Senhor, também que venhamos a descansar em Ti para o crescimento da nossa igreja. Que se nos envolvermos, Senhor, com fidelidade, na apresentação das verdades e com um coração sincero e com vidas limpas, Senhor, nós sabemos que o crescimento virá de Ti e não produzido por homens. Perdoa os nossos pecados, Senhor, a nossa negligência. Usa as palestras, as mensagens que temos ouvido aqui. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.